Existe uma série de diferenças entre thread de GPU e thread de CPU para quem já está acostumado a programar multitarefa em CPU, programar paralelo em CPU. A diferença fundamental é em questão do custo de criação de threads em GPU. Tá? A diferença é que quando a gente está programando em CPU, isso eu aprendi as duras penas, eu espero que meus alunos não precisam penar tanto, porque eu tento economizar para vocês o que eu ralei, né, contando para vocês como é que foi que eu errei. A gente não fica criando thread, depois mata a thread, aí cria thread, mata a thread. Por quê? Porque isso envolve criar a estrutura de dados dentro do sistema operacional. Tá certo? Que é aquela estrutura de dados básica, né? Vou inserir um novo elemento numa lista. Mas, né, por mais que seja O de 1, se for bem feito, continua consumindo recurso e é overhead. Então, criar thread, morrer thread, criar thread, morrer thread é caro. Então, o modelo de thread de CPU, ele é presumível, ele assume thread lenta. Então, o que você faz? No começo dos tempos, você já cria todas as threads. A aplicação já inicia, cria as threads dela todas e você fica delegando atividades para as threads. Tá? Um jeito que eu gosto de pensar em programação paralela é o seguinte, e aí tem um problema sério de nomenclatura que falta a palavra em português. Porque em português só tem a palavra tarefa, né? E em inglês a gente tem a palavra thread e tem a palavra task. Eu gosto de pensar da seguinte forma: task é aquilo que a aplicação quer fazer. Certo? Então a tarefa, cuja tradução para o inglês é task, é o que a aplicação quer fazer. Então quando você vai resolver um problema qualquer, né, o seu ato de programar é descobrir quais são as tasks. Tá certo? Quais são as tasks que tem que fazer para realizar essa computação. A thread, ela é a entidade, é o fluxo de execução dentro de um processador. O fluxo de execução é o thread. Tá? Então o que você faz é, você cria os threads na inicialização e as tasks a controvérsia onde você cria. Você pode criar a task dinâmica, depende da sua aplicação, você pode criar as tasks todas no começo dos tempos, e aí tem um mapeamento de task para thread. Que na programação sequencial é dar uma ordenação para todas as tasks e ordenar executar uma de cada vez. Quando você tem mais de uma thread, então você pode escalonar tasks que não tenham dependências, e por aí vai. Tá certo? Então existe esse conceito de mapear thread em task aí e cuidar para a thread, porque ela é cara e etc, etc. Em GPU, as threads todas já existem pré-definidas para você. Então você não pensa em termos de thread mais. Você pensa em termos de task somente, tá? A custo zero. Tá? Então você precisa de ter muitas tarefas, muitas tasks, porque senão as threads já foram criadas dentro da GPU por construção. Quando você comprou a GPU, ela já veio com as threads criadas para você. Se você não produzir task suficiente para encher todas as threads dela, vai ter ociosidade lá dentro. E não adianta, porque uma thread não vai rodar mais rápida porque a outra thread está parada. Tá certo? A thread ela é uma CPU, é uma ULA. Se não tiver nada para fazer, aquela ULA não vai fazer nada. Tá? Ela não vai fazer a outra ULA andar mais depressa, não. Então, o GPU, as threads têm custo quase zero e você precisa de ter muitas para poder ser útil. Já a thread de CPU, né, se uma thread ficar ociosa e você tem só um processador, né, você faz a outra thread andar mais depressa. Então, problemas de sincronização em GPU, em CPU podem ser muito menores do que em GPU. Falando sobre a hierarquia de threads aqui, isso é um conceito importante. E da onde que veio isso? É uma pergunta interessante. O que você quer na prática é criar uma porção de tarefas. Você quer na prática é especificar uma porção de tasks. E esses nomes são meio confusos, porque acaba que ele mistura os nomes um com o outro, né? Mas você quer criar um monte de threads. Você poderia criar as threads de 0 a 1 milhão. Criei 1 milhão de threads. Só que eu criei uma lista de threads de 0 a 1 milhão. Isso é uma coisa. Eu posso criar 1000 blocos de 1000 threads, que é outro jeito de criar 1 milhão de threads. Eu posso criar uma matriz de threads. Tá? Uma matriz de 1000 por 1000, que também é 1 milhão de threads, mas é outra forma de ser 1 milhão de threads. Tá certo? Então tem várias formas de especificar como que eu vou definir as minhas threads aí. Por que eu
Por que eu tenho essas várias formas? Por questão de conveniência da aplicação. Tá certo? Cada aplicação, as tarefas vão aparecer por um motivo diferente. Se você está fazendo processamento de vértice, por exemplo, né, cada vértice vai ser uma tarefa diferente. E nesse caso, a lista de vértices é uma lista. Isso aqui é só um vetor de threads. Agora, se você estiver fazendo pixel, né, o pixel é uma imagem 2D, e aí talvez as threads terem dimensão XY, talvez seja útil você ter isso. E se você quiser fazer vértices dentro de região, e criar uma tarefa para tratar um vértice dentro da região XY, você pode fazer esse modelo hierárquico aí da thread ser multidimensional e blocada ao mesmo tempo. Tá? Então o CUDA te dá essa flexibilidade de definir um número muito grande de threads, mas organizar esse monte de threads de várias formas diferentes para ficar conveniente com a visão que a aplicação precisa ter da computação que precisa ser realizada. Tá? Então, o kernel ele organiza, né, a sua computação no que ele chama de grid. Tá? Então, se você tem uma computação lá que você fala assim, eu quero rodar essa computação gigantesca aqui, ele vai gerar um grid que corresponde a um conjunto de blocos, né? É um grid de blocos, onde cada bloco tem um conjunto de threads. E aí vem, os blocos, eles são numerados de 0 a n, mas como eu falei que você pode querer ter bloco em 2D ou bloco em 3D, esse 0 a n, ele pode ser bloco 0, ou pode ser o bloco 00, ou pode ser o bloco 000. Tá claro como é que a dimensão aí? Eu posso definir o bloco, o identificador do bloco como sendo um escalar. Então eu posso definir só uma lista de blocos. Tá? Então o meu kernel é uma lista de blocos, vai do bloco 0 até o bloco 100. Ou eu posso falar, olha, eu vou definir uma matriz 10 por 10 de blocos. E aí cada bloco, no lugar de ser o bloco 0 ou ser o bloco 1, ele vai ser o bloco 00, 10, 20, 01, 11, 21. Claro? Então o identificador aqui não é um escalar. O identificador aqui é um vetor. Tá claro? E esse identificador aqui vai estar onde? Vai estar naquela variável bloco IDX. Tranquilo, gente? E a mesma coisa para thread dentro do bloco. A thread dentro do bloco eu posso criar uma lista linear de threads dentro do bloco, ou seja, a primeira thread é a thread 0 e a última thread é a thread n. Ou eu posso fazer que minhas threads dentro do bloco é uma 2D, né? Está num plano, ou eu posso colocar num cubo. Na verdade, o bloco pode ter só 2D, o bloco pode ser linear ou 2D. As threads, elas podem ser uma linha, pode ser um plano, ou pode ser um cubo. Posso fazer thread em 3D também. Então aí seria o identificador 000, eu faço um cubo de threads aqui. Tranquilo? Muda alguma coisa significativa? Não. Tá? Porque eu sempre posso converter esse número 2D para o número 1D. Como que eu faço isso? Isso aqui está confuso, gente? Para alguém ou não? Esse aqui pode ser chamado bloco 0, bloco 1, bloco 2. Esse aqui vai ser o bloco 3, 4, 5. Como é que eu faço a conversão? Né? É esse aqui vezes 3 mais esse aqui. Tranquilo? O escalonamento, então na hora que você cria o seu kernel, você define quantos blocos você quer e quantas threads você quer em cada bloco. Isso definiu o seu grid. Como é que vai ser executado o seu kernel? Tá certo? Em princípio, você pode definir o tamanho que você quiser. Você tem um tamanho max int, pode criar 200 milhões, 200 milhões. Obviamente que não tem como você criar 200 milhões de threads. Então o que ele faz? Ele tem uns tamanhos máximos dessas coisas todas aí. E ele tenta fazer o seguinte: um bloco tem que ser possível de executar. Então o tamanho do bloco, ele é fundamental. A quantidade de blocos não tem limite, porque o que ele faz é ir executando blocos. Ele põe numa fila, entendeu? Se ele só conseguir executar um bloco de cada vez, então vai pôr aquele monte de bloco numa fila,
e vai executar um de cada vez. Vai sequencializar a execução de cada bloco. Tranquilo? Então, quando você cria aqui uma lista de blocos, essa lista de blocos vai entrar na fila de execução da GPU e ele vai consumindo dessa fila enquanto ele tiver recurso para executar. Então, enquanto tiver SM disponível, pega bloco novo. Tá claro? Detalhe importante. Não tem nada que especifica a ordem entre threads de blocos, não tem nada que especifica a ordem de execução dos blocos. Quando eu criei esse grid aqui, tá, não tem nada que fala que esse bloco tem que rodar antes desse. Tá certo? Então eu não posso, uma thread daqui de dentro não pode conversar com a thread daqui de dentro. Não existe comunicação em threads de blocos diferentes, muito embora elas façam parte do mesmo grid. Estão executando o mesmo kernel, estão executando o mesmo código, mas não tem como comunicar uma com a outra. Porque eu não tenho, nem sei se ela já rodou ou não rodou. Tá? Elas podem não rodar ao mesmo tempo, pode estar na fila. Agora, threads dentro do mesmo bloco pode compartilhar a memória. Tá certo? A thread dentro do mesmo bloco, um bloco tem que caber dentro de um SM. Tá certo? E além disso, threads dentro do mesmo bloco podem sincronizar. Se elas podem comunicar, então elas podem sincronizar. O que é sincronizar? Eu vou esperar uma thread escrever o determinado valor para outra thread poder andar. Tá? E threads e blocos diferentes não tem como cooperar. Então a sua computação tem que prever isso. Se você vai decompor a sua aplicação de tal forma que threads e blocos precisam conversar, então não tem como fazer essa aplicação rodar em CUDA. Não tem como essa aplicação rodar na GPU. Aqui está entrando no detalhe do como é que é os identificadores, né, dos blocos e das threads. Então, os identificadores eles são uma grandeza que pode ser até 3D para a thread, e ele é único dentro do bloco. Ou seja, dentro de cada bloco só existe uma thread com index 0. Dentro do mesmo bloco só existe uma thread com index 0. E dentro do mesmo kernel, dentro do mesmo grid, só existe um bloco com index 0. Tá certo? Mas em kernels diferentes, em grids diferentes, eu posso ter repetição do thread DX. Tranquilo? O thread DX pode ir até 3D, eu já falei, o bloco DX pode ir só até 2D. Essas dimensões, elas são definidas em tempo de execução. Então é lá no kernel, naquele menor, 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 que você define quantos blocos e quantas threads você quer. Tá? Então ela é só definida em tempo de disparo. Ele não é definido em tempo de compilação, nada na hora que você executa. Isso quer dizer que ali dentro você pode colocar uma variável. Tá? No seu programa você não precisa colocar menor, 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 1000, vírgula, 1000, maior, maior, maior. Você pode colocar menor, 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 x, vírgula, y, maior, maior, maior. Tá? E fazer o seu programa ser dinâmico e escolher o tamanho que ele vai rodar de acordo com quanto de memória que você tem, etc, etc. A outra variável é o block DIN, né? Eu estava falando. Então essas 4 variáveis aqui existem para você e elas são vetores, tá? Que te permite pegar qual que é o identificador da sua thread, o identificador do seu bloco e quantos blocos que tem e quantas threads tem em cada bloco. Tá? O motivo de fazer isso ser vetorial no lugar de ser escalar é para facilitar o endereçamento na memória. Suponha que você está fazendo processamento de dados, paralisia de dados, em cima de uma matriz. Então você vai construir um conjunto de threads em cima de uma matriz também, espalhar suas threads no mundo 2D. Porque aí o x da dimensão vai mapear no x do array e o y da thread vai mapear no y do array também. Para o mapeamento ficar mais fácil aqui. Tá? Você não é obrigado a fazer isso. E na prática, CUDA, que eu sei, é a primeira linguagem que faz isso. As outras linguagens todas definem só unidimensional e essa conta quem faz é o programador. Tá? Na verdade, eu raramente uso array mais do que uma dimensão em C, mesmo quando eu quero representar matriz. Eu mesmo faço a conversão de column major, row major na minha matriz e acesso tudo com uma dimensão só. Por quê? Porque eu sei que a memória é 1D. Não importa a gente ficar fazendo... No frigir dos ovos, a memória da nossa máquina é 1D. Então você pode estar acessando um vetor de 3D, o que ele está fazendo é fazer a conversão desse 3D para 1D. Tá?
mas o CUDA te dá uma simplificação para abstração. Você programa um nível mais alto aqui. Então um exemplinho aqui de como é que isso funciona, só para ficar mais um pouco sólido, tá? Vamos supor que eu tenho um array aqui, ó, de 16 elementos. Tá? Eu posso criar nesse array aqui, dividi-lo em 4 blocos, em cada bloco 4 posições do array. Tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou definir o bloco de in como sendo 4 e eu vou definir uma posição que eu quero acessar como sendo o bloco de in x vezes o bloco de dx mais o thread dxx. Isso aqui é a linearização do endereço. Tá? No caso aqui eu já estou... eu só tenho uma dimensão de qualquer jeito e eu estou linearizando para resolver a questão de bloco thread. Tá? Então o que eu faço? Eu vou daqui o bloco de in 4, o bloco de dx0 é o primeiro pedaço, o bloco de in 4, o bloco de dx1, o bloco de in 4, o bloco de dx2 e o bloco de in 4, o bloco de dx3. Então esse bloco aqui, ó, vai receber o bloco de dx0. A primeira thread nesse bloco vai receber o identificador 0, a segunda o identificador 1, a terceira o identificador 2, então é assim eu acesso cada posição independente. Cada thread das 16 threads que eu criei aqui vai acessar uma posição diferente do array, bastando eu usar essa fórmula aqui. Tá claro? Então um exemplo de uma aplicação aqui básica, só para a gente ver, vamos supor que a gente tem um programinha que eu quero elevar ao quadrado todos os valores de um array. Aquele array de 16 posições nosso lá. Tá? Então vamos supor que esse array chama A, já está declarado para cima em algum lugar aqui, de dimensão N. Tá? Então está declarado lá um A de tamanho N, e o que eu vou fazer aqui, o programa sequencial típico de CPU que a gente está cansado de fazer, TP de AEDS 1 e etc, etc, é esse loop aqui. Tá? Percorro todos os elementos de A e elevo eles ao quadrado. Tranquilo? Esse programa convertido para... E aqui está a chamada, né, para o programa ficar completo e tal, a chamada square CPU A. Então aqui calcular o quadrado, né, de A na CPU. Para fazer a mesma coisa em GPU, o que eu falei com vocês? No lugar de eu ter loop, cada elevado ao quadrado aqui é uma operação independente. Tá certo? O fato de eu elevar essa posição de memória ao quadrado não depende de eu levar outra posição ao quadrado. Então não tem nada que obriga uma coisa a acontecer depois da outra. Tá certo? Então no lugar de eu fazer um loop e fazer um depois outro, eu faço todo mundo uma vez. Ou seja, a minha tarefa é elevar ao quadrado. Eu vou elevar ao quadrado quem? Aquela posição do array que eu sou responsável por ela. E é por isso que eu preciso definir aquele IDX lá que eu estava mostrando na apresentação anterior. Quem que é o número que eu tenho que elevar ao quadrado? Depende do meu bloco IDX e do meu thread IDX. O meu bloco IDX e o meu thread IDX define quem que é que eu tenho que elevar ao quadrado. E aí eu faço a minha elevada ao quadrado aqui, tranquilo e sereno. Então o código do kernel ele não tem loop dentro dele. Certo? É um código sequencial. Na chamada, no lugar de eu fazer simplesmente a chamada aqui é que eu defino um monte de threads. Tá? Ou seja, quanto tempo eu vou gastar para elevar esse array inteiro aqui ao quadrado? Se eu tiver 12 mil posições nesse array, lembra que eu tenho 12 mil SPs na minha GPU, eu posso, no tempo de fazer uma multiplicação, eu elevo as 12 mil ao quadrado. Enquanto aqui eu vou gastar o tempo de fazer 12 mil operações. Então, esse programa aqui é 12 mil vezes mais rápido que esse aqui. Obviamente que isso é eu roubando. Tá certo? Por que eu estou roubando? Porque antes de eu poder fazer isso aqui, eu tenho que mover o dado daqui para a memória de cá. Então tem uma porção de outros overheads envolvidos com isso aí, que não vai ficar 12 mil vezes mais rápido, mas fica números absurdamente vezes mais rápidos. Tá certo? Isso aqui é só o kernel, né? O programa inteiro não é só o kernel. Mas exemplos práticos disso aí. Num projeto de pesquisa que eu trabalhei um tempo atrás aí, os caras, esse projeto tem até uma história interessante, que é o seguinte, os caras desenvolveram um algoritmo de processamento digital de imagens. Eles queriam identificar um tipo de câncer infantil chamado neuroblastoma, que é um câncer raro, infantil, e tem só
Lá na época tinha só um patologista que era especializado nesse negócio na Califórnia lá, e era difícil você fazer um estagiamento do câncer, né? Isso é um estágio 1, estágio 2, tinha que levar nesse cara, esse cara tinha que olhar o slide, o microscópio, para poder falar que estágio que estava a doença. Isso era complicado. Aí os caras lá no departamento desenvolveram um mecanismo baseado em quantidade de núcleos que você vê versus quantidade de background que você enxerga no slide, determinar o estagiamento, a partir de quão diferenciado está o câncer, né? E eles conseguiram fazer um negócio muito bacana, a precisão muito boa, comparável com o patologista humano. Aí esse cara, obviamente, nem que entende processamento de imagem, gosta de programar em MATLAB, tá? Porque o cara vai lá, faz as matrizinhas dele e tal, e calcula os hessianos e os jacobianos e detecta em qual estágio o câncer está. E eu não tenho a menor noção de como é que isso é feito, mas tá lá. Aí pegou uma meia dúzia de maluco que entendia de C, e os malucos que entendiam de C viram o programa do MATLAB dos camaradas. Mas eu consigo fazer isso muito mais rápido. Vou escrever em C, porque eu sou valente, né? E escrever em C, e aí ficou algumas dezenas de vezes mais rápido. Tipo, né, umas 6, 7 vezes mais rápido. Não foi algumas dezenas, mas perto de uma dezena de vezes mais rápido. Porque o MATLAB é aquela história, né? Ele é pequeno, mas não é meio, né? E eu sou grande, mas não sou 2. Então o MATLAB pode ser lento, mas os caras que estão fazendo MATLAB não são burros. Eles sabem fazer programa bem feito. Então o C dos camaradas ficou rapidinho lá. Aí um outro maluco que estava aprendendo essas GPU falou, vou fazer em CUDA. E aí o programa CUDA versus o programa C, né, ficou 200 vezes mais rápido. E numa máquina que era mais barata. Né? A GPU hoje em dia está mais barata que a CPU. Se você pegar a GPU top de linha, é mais ou menos o mesmo preço, né? Quanto custa um i7 hexa-core? É uns R$ 1.500, o mesmo preço que uma NVIDIA 570. Então, mesmo preço aí. Só que você fica 200 vezes mais rápido para aquela aplicação. 200 vezes é um número que vale a pena você fazer esse esforço aqui.